São 7h33. As plataformas sociais como o Discord viraram alvo da segurança pública brasileira em função de uma onda de crimes e delitos envolvendo jovens e adolescentes. Hoje, para falar do assunto, que a gente tem martelado bastante aqui, o TNews recebe a mestra em Serviço Social e Políticas Sociais, a Reli Amaral Ribeiro, que é professora da Uninter. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberta. Obrigada pelo convite. A gente há bastante tempo está noticiando e tentando alertar, né, as famílias sobre o que fazer, mas na verdade é muito difícil trazer essa orientação, é tudo muito novo que está acontecendo e escalando aqui no Brasil. Até pouco tempo, a principal preocupação dos pais com redes sociais era bullying e, em algumas situações, crimes sexuais que já aconteciam. Sim. Com o crescimento dessas plataformas, que nem o Discord, o problema escalou. E agora ele envolve até o aliciamento de crianças e adolescentes para que estes cometam alguns crimes e delitos para transmissão ao vivo. Do que a gente está falando? Eu queria uma análise inicial tua do que a gente está falando. Então, é uma problemática bem complexa da gente estar abordando, porque envolve diferentes nuances, né? Quando a gente fala em criança e adolescente, a gente está falando de uma idade de muita vulnerabilidade. Existe ainda muita inocência envolvida, né? É falta de conhecimento do que tem do outro lado. E na adolescência, o que agrava é a questão da aceitação, da construção da identidade, né? Então, esses perigos, tirando a questão das plataformas digitais, etc., já existia quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, só que era tudo feito de uma forma mais física, né? Mais pessoal, material. Então, agora não. Agora você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador e também agente de segurança pública, enquanto governo, você tem que pensar que a criança, ela lida com o mundo inteiro. Então, ela pode estar lidando com um aliciador que, inclusive, está fora do país. É mais difícil de estar, da segurança, no caso, abordar, encontrar, pesquisar, enfim. Então, a gente tem que pensar que antigamente, dava para ter escolha, digamos assim, né? Do pai e da mãe, saber onde o filho estava e escolher se eu vou manter uma conversa, uma aproximação. Porque o perigo estava na rua, então é só não estar na rua. É só não estar na rua. É só deixar em casa, cuidar com relação a horários, né? Se ia sair sozinho ou não, era isso, né? Sim. Inclusive naquela série Adolescência, foi legal a forma que eles abordaram, que tem um episódio que o pai e a mãe discutem, que eles falam, mas ele não saía do quarto dele. Como que ele teve contato com tudo isso? Então, o perigo tá na mão, o tempo inteiro na mão. Então, algumas estratégias podem ser feitas, mas assim, Roberto, não tem como solucionar, tem como evitar. Porque isso, na verdade, como você bem pontuou, é um problema de segurança pública e de segurança internacional, inclusive. Tanto que a Polícia Federal tem abordado, principalmente através do Discord, tem muita influência de aliciadores internacionais. Caso do morador de rua que foi atacado, né, com aqueles coquetéis Molotov lá no Rio de Janeiro por 2 adolescentes, um filmando e o outro fazendo o ataque, ele acionou esse alerta de forma mais definitiva, né? A Polícia Civil começou até a se infiltrar no Discord, recentemente fazer algumas operações, e logo no início dessas operações já fez prisões, ou seja, ao que parece, esse aliciamento e essa transmissão de barbaridades ao vivo é algo que está acontecendo com uma certa frequência, não? Sim, porque, como a gente falou no início, infelizmente as plataformas digitais, né, e também de informação, a vida digital como um todo, as mídias, elas estão fazendo parte da construção da identidade desses adolescentes. E, de certa forma, para alguns acontece até uma dissociação, como se aquilo fosse também virtual, né? Você acostuma tanto a estar no mundo virtual sendo o seu real, que quando você vai para o mundo real, você confunde. E a gente vive numa sociedade, aí tem diversos autores, que eu não vou ser chata aqui de ficar apontando eles, mas que discutem a questão de uma sociedade hoje do espetáculo. Então, o que importa não é a pessoa humana, não há essa preocupação, essa empatia. O que importa mais é eu lacrar, vou usar o termo que eles usam. Então, eu tá lacrando, eu tá bombando em like, eu viralizar, e infelizmente, quanto mais absurdo, pode reparar, quanto mais absurdo, mais viraliza, hoje em dia, parece, né? E ele, inclusive, pensa em monetizar isso. Você compreende como é complicado? Então, eu passo a ser, com uma atitude completamente criminosa e desrespeitosa, eu passo a chamar atenção e passo a ser conhecido nas redes sociais. Alcança tal popularidade que muitas vezes é o objetivo do adolescente, especialmente nessa fase em que as pessoas têm muita insegurança com relação à própria imagem, que os outros têm, né?
Sim. da pessoa, né? É complicado. Agora, me chamou muita atenção, há alguns dias o Fantástico fez uma reportagem que entrevistou policiais que atuam nesse núcleo de inteligência da Uhum. Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está focado em fazer essas intervenções ali dentro do Discord. Então, eles fazem perfis, entram e ficam monitorando e pegam as coisas, né? E um dos casos foi identificado que uma menina estava sendo vítima de estupro virtual. O policial ligou para a mãe dessa menina, e ao telefone ela achou que era um trote. Ela disse, não, ela está dormindo. Aí o policial disse a ela, eu sugiro que você vá até o quarto dela. E Sim. a mãe chegou lá e a menina estava online, conectada, e estava mesmo sendo vítima. E aí a pergunta como controlar isso? Porque tirar o celular, tirar o acesso à internet não é uma coisa possível, especialmente se a gente está falando de adolescentes, né? Ah, é possível. É possível? É possível. É que os pais estão presos, como eu te disse, né? Minha geração e né, anteriores, a gente está preso na questão material. Existem formas virtuais de você tirar o celular do seu filho, bem práticas, inclusive. Eu sou mãe de 2 adolescentes, um de 16 e um de 13 anos, então eu preciso ainda recorrer muitas vezes a isso. Existem diversos aplicativos que você pode estar recorrendo com tempo de uso. Não só tempo de uso, como você pode monitorar quais os aplicativos, as plataformas que seu filho está entrando. Você está desconfiado que uma plataforma está prejudicando ele, tem algo suspeito, você vai lá, seleciona esse aplicativo e coloca que ele não vai ter acesso àquele aplicativo, ele não vai conseguir pesquisar no Google, né, qualquer site de busca, ele não consegue acessar aquele aplicativo. Eu não sei se eu posso, né, falar aqui. Claro, deve. Para quem tem iPhone, o próprio iPhone tem um sistema de segurança, que eu não lembro agora o nome, mas vinculado à família, que eu confundo um pouco os nomes, mas você é só pesquisar no seu próprio iPhone que vai ter essa monitoria, digamos assim, né, esse controle. Se você tem um Android, você tem o Family Link, né? Então, você entrando lá, você adiciona a conta do seu filho, né? No caso do Android, o e-mail, a conta dele do Google. No caso do iPhone, a conta Google, a conta do iPhone da criança, do adolescente. E você faz aí as limitações. Por óbvio, é interessante que você limite o tempo de uso diário, né? Ou, por exemplo, preservando os horários noturnos para descanso. Então, a partir de X hora da noite, você pode limitar. Agora, você não tem acesso. Como que ele limita? Ele fecha o celular. A criança não tem acesso a nada. O adolescente. O celular simplesmente fica com a tela de descanso dela e não vai acessar nada. Porque é imprescindível. Não dá para imaginar, na minha cabeça, como mãe e como também pesquisadora, né, da área das políticas públicas da criança e do adolescente, que adolescentes e crianças ficam com o celular disponível uma madrugada inteira, até porque isso vai prejudicar o sono do seu filho, o crescimento, o desenvolvimento neural. Então, para a própria saúde do seu filho, ele não precisa estar envolvido, você está preocupado com algo que ele esteja fazendo. Limite para que ele possa ter saúde. Ah, mas ele vai ficar chateado? Vai. Isso é educar, né? Infelizmente, tem até umas poesias, né, que falam da má mãe, da boa mãe, do mau pai, do bom pai. Seja um mau pai, uma má mãe nesse sentido. E no O futuro, bad cop. e no futuro seu filho vai agradecer. Olha só, o Google Family Link também existe na Apple Store. Ele tem recursos mais limitados, mas é um aplicativo que também dá para usar no iPhone. Então, que bom. aos ouvintes que quiserem o link, já podem mandar mensagem aqui no WhatsApp, que eu encaminho o link desse aplicativo que ela mencionou para baixar e fazer esse controle de acesso. Mas, enfim... Só complementando, você também tem acesso a onde seu filho está por esses aplicativos. Você entra Isso no é mapa ótimo, né? e verifica onde ele está. Então, ele mentiu, tô na casa do amigo, você vai ver onde é que é essa casa do amigo, você consegue ter esse controle também. Interessante. Agora sim, é uma medida que muito possivelmente reduz bastante os riscos, mas a gente tem que sempre lembrar que eles são feras, né? Isso. Em coisas que a gente não consegue, às vezes, descobrir e fazer na internet, eles conseguem, né? Estou me lembrando da época em que foi bloqueado o Twitter aqui no Brasil e que os adolescentes estavam entrando uma VPN para poder desbloquear e acessar irregularmente. Então, também não é o que eu quero dizer, assim, é importante colocar o bloqueio, mas não é o suficiente. Também tem que ter outras medidas, né, outras formas. E aí pergunto, qual que é o peso da questão da conversa com os adolescentes sobre os riscos reais da internet? Porque eu imagino que dependendo da idade do adolescente ou da adolescente,
A família tem um certo receio, às vezes, de conversar sobre questões, por exemplo, como o risco de crimes sexuais pela internet. Sim. Estupro virtual. Porque eu vou conversar sobre isso com a criança ou com o adolescente, se é um assunto que não foi apresentado a ela ainda, né? Mas aí acaba acontecendo uma situação como essa, que foi relatada ali no Fantástico, da menina tá sofrendo um estupro virtual, sem ter essa consciência da violência pela qual ela está passando, né? Como fazer isso? Como ter esse tipo de diálogo com os filhos e a partir de que idade? Não espere a hora certa. Não espere a hora. Não existe hora certa. Infelizmente, tem criança que passou por isso, que essa menina passou com 8 anos de idade, né? Então, a hora certa é a partir do momento que você percebe que seu filho compreende. Infelizmente, aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem uma cultura, acredito eu, pela questão também religiosa, de certos moralismos, uma ideia no sentido de que eu não vou estimular meu filho a. Quando você conversa com seu filho, vamos colocar aqui, a pauta que eu estou falando é educação sexual. Isso não faz estimular seu filho. Pelo contrário, você está esclarecendo ele sobre aquele fato. Você prefere que ele entenda sobre isso através de você, que está falando com amor, cuidado, atenção, ou através do que eles estão conhecendo que é na vida. Qualquer coisa que você for conversar com seu filho hoje, infelizmente, é muito provável que ele já tenha tido contato com aquilo em algum momento. Então, surgiu a curiosidade por parte do filho, você percebeu que ele tem uma certa maturidade já para compreender aquilo, quanto antes. O momento quanto antes. A diferença é a forma com que você vai abordar esse assunto, né? Então, você vai falar, se você está falando com uma menina, é de uma forma, com o menino é de outra. Se você está falando abaixo de 10 anos é de um jeito, acima é de outro. Então, é tentar usar a linguagem o mais próxima da idade da criança, da compreensão da criança e do adolescente. Em segundo lugar, você você não ser palestrinha, né? A mãe, principalmente, a gente adora uma palestrinha. Essa forma impositiva, né? Esse baixar a guarda e falar, por exemplo, começar uma conversa do tipo, quando eu tinha a sua idade, quando eu era adolescente, aconteceu tal e tal coisa com uma amiga minha. Não importa se aconteceu ou não com a amiga. Entende? Usa isso como estratégia. Traz para a realidade e assim, já vivi também uma situação assim, eu presenciei uma situação assim. Exatamente. Então, é aquilo... Porque senão fica muito em tese, né? Em tese está acontecendo. E eu acho que isso talvez aproxime mais, né? Trazer uma situação real, mesmo que não seja real. Exato. E você não ser o dono do discurso. Você pontua e pergunta. Já aconteceu algo parecido? Com alguém que você conhece? Não pergunta se aconteceu com ele. Ele vai dizer que não, né? A não ser que seu filho tenha já muita abertura com você. Aí você pergunta. Mas, no geral, você conhece alguém? Você tem alguma dúvida sobre isso? Você tem percebido isso acontecendo? E trazer a realidade o máximo possível no sentido de que não, acontece. É assim, assim, assim. Quem está do outro lado muitas vezes não é uma criança, é um adulto que está, né? Eu não sei se eu posso usar termos mais pesados, mas que pode estar se masturbando olhando a sua foto. Não tenha medo, porque o adolescente, ele sempre acha que aquilo não vai acontecer com ele. Então, quanto mais, digamos, real você for, pesado, digamos assim, trazendo para a realidade, traz mais impacto. Não tenha medo, eles veem coisa impactante o tempo inteiro. Não seja suave. Se tem acesso à internet restrito, com certeza já tiveram contato com conteúdos que nem a gente imagina, né? Uhum. Outra situação que cresce é a questão das ameaças, da chantagem a espalhar imagens capturadas de nudez, né? Então, muitas vezes são crimes cometidos por adultos mesmo, que conversam com essas crianças e adolescentes, fazem um convencimento ali para que façam imagens, fotos e depois fazem vários tipos de chantagens, né? Esse também é um assunto importante de abordar? Com certeza. E eu vou agora, talvez, chocar um pouco. Ai, quem tá ouvindo e você, Roberto? Você já parou pra pensar por que os adolescentes gostam hoje de tirar foto botando a mão na frente, fazendo, pra quem tá me vendo, né? Nas câmeras, faz isso aqui. É verdade. Já viu? Já vi muitas fotos assim. Sabe por que eles fazem? Pra se defender. Aquilo é pra evitar que a imagem deles seja alterada e vire uma fake nudes. Eles sabem já disso. E já estão se defendendo. E a gente nem faz ideia. Porque muitas vezes as imagens não foram nem feitas de verdade, é só uma montagem. A montagem, né? Pega o rosto da criança, do adolescente, coloca num corpo nu.
que pega em qualquer lugar hoje em dia, né? E às vezes acaba com a vida daquela pessoa. Isso, e é crime, pornografia virtual, ela é crime com previsão de detenção de 1 a 5 anos, inclusive pode ter um acréscimo de 2/3 na pena se você tem alguma relação amorosa com aquela pessoa. E se é menor de idade também tem agravante, porque pode entrar em outras espécies de crime também. Então, nesse sentido é bom estar conversando também, trazendo para a realidade. Como eu disse, eles já estão meio que cientes disso, porque acontece todo dia do lado deles. E é importante estar esclarecendo, sim. Inclusive, fotos muito inocentes podem ser usadas aí com essa questão de ter tanto, né, filtro, tanto aplicativo que altera a foto. Você percebe como que fica difícil, inclusive, para o adolescente se defender? Eles são vítimas de estudo em diversos sentidos. Hoje, o mundo que a gente vive é muito mais agressivo e perigoso do que foi na nossa adolescência. Muito mais. E, além disso, tem a questão da baixa autoestima, que pode gerar, do desconforto, da chantagem. Eu fiz tal foto, né? Se você não me der tal e tal coisa, eu vou espalhar. Então, eles têm que lidar com muitos, muitos perigos. Por isso que é importante estar conversando direto. E dessa forma mais próxima, mais objetiva, sem palestrinha. Ouça seu filho adolescente, seu filho criança. E é difícil mensurar E por que a não questão das dizer jovem intimidades. adulto também? Também. O filho jovem adulto, às vezes é preciso conversar sobre determinados assuntos. A gente não termina de educar nunca, né? Isso, só que, primeiro lugar, para você conversar, você precisa ter conhecimento do fato. Porque senão você fica aquela tiazona, sabe? Que não sabe do que tá falando. Você vai Não querer... tem credibilidade. Não tem credibilidade. Então, por isso é bom estar pesquisando. A gente trouxe agora, né, aqui na nossa fala, vários pontos que você pode estar pesquisando melhor. Você também tem acesso à internet como seu filho. Então, é saber do que tá falando. Porque senão o discurso fica vazio, né? O filho sabe mais que você. Aí não adianta também. São 7h50. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas já voltamos para concluir a conversa. São 7h52. A gente está falando sobre a segurança das crianças e adolescentes nas redes sociais e plataformas como o Discord de socialização. Está aqui hoje a mestre em Serviço Social, Eli Amaral Ribeiro, ela que é mestre em Serviço Social e Políticas Sociais e também professora da Uninter. Está dando várias orientações muito importantes aqui para as famílias, né, pais, avós, com relação ao que se pode fazer para proteger crianças, jovens, adolescentes da barbaridade que está acontecendo na internet. Você mencionou lá no comecinho, vamos falar da série Adolescência, porque foi um sucesso estrondoso, né, no mundo inteiro, muita audiência. Ainda bem. Mostrou uma porção de questões importantes e delicadas ali, de uma forma muito inteligente. É uma série de ficção, mas que mostra um movimento preocupante e que parece bem real e envolve muito também a questão dos crimes de ódio, especialmente de meninos, com relação às meninas, né? Uhum. A série mostrou ali o que se chama de Red Pills, né? Que é um movimento que começou nos Estados Unidos, existe também em outros países. Há possibilidade disso estar acontecendo aqui no Brasil e em que medida? Está acontecendo e há muito tempo. Eu me surpreendi das pessoas se surpreenderem. Porque só eu pesquiso isso desde antes da pandemia, bem antes da pandemia. Não era uma novidade, então, o que a série trouxe, só jamais, a gente não estava sabendo. Jamais, eu acho que o início dos movimentos misóginos, né, de supremacia masculina, são ali início dos anos 2000, um pouquinho, eu acho que 2008, 2009 começou isso a ser mais divulgado, mas que teve mais presença, foi... A partir lembra aquela invasão no Congresso norte-americano? Sim. Eram grupos de supremacia masculina, né? Que apoiavam o presidente Donald Trump. Ali, se eu não me engano, foi 2012? Eu não lembro a data, mas para você ver como faz tempo. Já faz tempo, né? Faz tempo. E assim, fazendo um adendo à sua fala, meninos não odeiam meninas. Meninos são aliciados a odiar, né? Quem odeia mulher são homens. 2021, só fui pesquisar para a gente deixar a informação completa. Tá. Nossa, então faz menos tempo do que eu imaginava. Mas, nesse sentido, esses movimentos estão crescendo cada vez mais.
O principal motivo do crescimento é que existe uma monetização em cima desses movimentos imensa, virou um mercado mesmo. São vários coachings, que eles se dizem coach de relacionamento, mas que auxiliam, né, ensinam homens a subjugar mulheres. E dentro desses grupos, existem organizações, inclusive, que esquematizam estupros coletivos, entre outros. Então, são várias vertentes. Tem aquela vertente mais radical, que faz essas ações que eu acabei de dizer, e que também alicia adolescentes, crianças, enfim. E tem aqueles movimentos que são mais mercadológicos, que vendem cursos, que vendem monitorias, que vendem assessoria. E assim, a cada dia mais ganhando dinheiro em cima disso. Quem já ouviu falar do Careca do Campari, né? Que é um rapaz que ganha muito dinheiro com isso no Brasil, foi um dos primeiros. Então, o que acontece? Que foi minha discussão, já escrevi alguns artigos de opinião nesse sentido. Por que, Roberta, eu vou perguntar para você, por que grupos de ódio aos negros são considerados crime? Por que grupos de ódio à população LGBTQIA+, é também considerado crime? Por que ódio aos palestinos e aos judeus é crime e ódio contra as mulheres não é? Né? Nenhum sentido. Entende? Então, se existe um movimento organizado, né, fazendo esse tipo de ataque, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E quem no Brasil, vamos pensar em números, o resultado de grupos de ódio é a violência e morte, certo? Quando você pega os dados, violência e morte contra judeus, palestinos, negros, LGBTQIA+, principalmente LGBTQIA+, são imensos, né? Transfobia. Os trans são os que o Brasil mais mata trans. Porém, esses números não chegam nem a 1/3 do número de feminicídios no Brasil, diários. Feminicídio, agressão contra as mulheres. Então, assim, por que o poder público está fechando os olhos? Nós somos feitas para apanhar e morrer? Então, nesse sentido, nós, enquanto mulheres, a gente precisa se organizar. E você vê que está tendo agora, antes atingia só mulheres, num âmbito adulto, agora já está atingindo outras faixas etárias. Está envolvendo a questão de o seu filho poder ser preso por conta disso, como aconteceu na série. Ou seja, se perceber um discurso assim, de uma criança ou de um adolescente em casa, é muito importante começar a conversar desde já. Né? Se perceber qualquer tipo de fala nesse sentido, né? Como identificar e barrar para que esse menino não se torne uma pessoa como essas, né? Sim, que a gente está falando, um agressor. Exatamente, um misógino, um agressor, uma pessoa que vai dar trabalho no trabalho. Que tipo de falas dá para identificar e que tipo de discurso a família pode trazer? Falas pejorativas, tudo que mulher faz é pior, de modo geral. Muitos consideram mimimi, por exemplo, se você acha ruim que seu filho faz uma piadinha, vai lá pro tanque lavar roupa, vai lá na pia, vai caçar o que fazer, vai... né? Essas falas não são, que hoje, graças a Deus, não são mais politicamente corretas, consideradas politicamente corretas, não é mimimi. É uma questão de não escalonar para virar uma agressão de fato, para virar algo que vai trazer problemas na vida laborativa do seu filho. Porque o seu filho no futuro, a tendência dele ter uma chefe mulher é imensa, as mulheres estão ocupando cargos de liderança. Se para ele for incômodo ter uma pessoa numa posição superior, que seja uma mulher, a probabilidade dele conseguir emprego vai ser inferior. Então, em termos práticos, tem essa questão. Não é só proteger a menina, mas o menino também. A gente vai ter que encerrar. Muito obrigada pela tua participação. Foram tantas informações importantes Posso só aqui. Concluir? A gente tem que encerrar, mas você pode deixar canais para que as pessoas possam te encontrar e acessar informações sobre esse assunto e outros assuntos relacionados. Meu Instagram, @profreli, RLLY. Quem tiver interesse, a gente pode estar conversando por lá. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, querida. Professora Reli Amaral Ribeiro, é mestre em Serviço Social e Políticas Sociais, participou com a gente hoje para falar desse assunto tão importante. A entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, TNews no Ar. Aos ouvintes, boa quarta-feira e até amanhã.